Vamos falar agora do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso aí. Já discutimos a questão do agro, esgotamos o assunto. Inelegível até 2030, eu lembro por causa daquele discurso que ele fez no 7 de setembro, Jair Bolsonaro discursou em Belém e deu destaque à importância de superar 2024 para avisar 2026, mirando um retorno ao poder. No evento, criticou o governo atual, alegando corrupção. O presidente também está enfrentando investigações. Bolsonaro foi recebido por apoiadores e prometeu lutar contra o sistema. E destacou a necessidade de apoio mútuo para resgatar o Brasil. Ele também anunciou viagens pelo Pará para apoiar aliados, mantendo-se politicamente ativo, apesar dos desafios legais. Diogo da Luz, eu estou preocupado com uma síndrome que está ocorrendo no Brasil, que é um presidente termina o seu mandato, se ele não consegue se eleger, ele vira alvo de uma série de investigações. Né? Já houve isso com relação ao presidente Lula. A Lava Jato estava investigando ali desvios da Petrobras, de repente mudou o foco e começou a fazer um foco específico, investigando especificamente a figura do presidente Lula, que eu, como jurista, critiquei na época, escrevendo inclusive vários artigos. E me parece que também há um viés aqui persecutório em relação a presidente Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. O Donald Trump, todos os estados em que os democratas ganharam o governo, a jurisdição está condenando Donald Trump. Então, como é que fica essa questão? O presidente Jair Bolsonaro é inelegível, metade do país, ou pelo menos metade do país, acha que ele ou é a melhor opção ou é a opção menos pior, mas é quase metade do país, e não podem votar por causa de um discurso que ele fez no dia 7 de setembro. Como é que está essa questão da excessiva judicialização da política? Olha, Capês, embora a gente veja, como você bem disse, que nos Estados Unidos estão judicializando muito o assunto também, e em muitos estados estão tentando condenar o presidente Trump, lá eles têm uma característica muito particular. O povo é que escolhe em quem votar, independendo até de condenação. Eu já acho que quando condenação, crime, prisão, aí eu acho que não deveria concorrer. Mas aceito o debate sobre isso. Eu queria muito mais ver todas as pessoas que possível serem candidatas para ganharem ou serem derrotadas nas urnas. Afinal, cada vez que a gente tira uma pessoa, que a gente caça um deputado, que a gente censura o direito de alguém participar de uma eleição, quem perde muito mais do que esse parlamentar, do que esse governador, do que esse presidente, é a população, que ela perde o direito de escolha. O seu voto fica mais enfraquecido. E quanto mais pessoas concorrerem, a população esclarecida, que eu acho que é sim, ela tem o direito de escolher, inclusive pessoas que tenham sido fortemente atacadas ou não. A decisão tem que ser sempre do indivíduo. Muito bem. O Guilherme Mendes, hoje você vê uma eleição municipal, o prefeito tem, o quinto colocado na eleição já tem esperança de assumir o mandato, porque aí impugna o primeiro, depois o vice-presidente da Câmara Municipal e vai indo embora. Então, essa questão também é complicada. Você vê o presidente Jair Bolsonaro com possibilidades de disputar algum pleito antes de 2030 ou de influenciar decisivamente por meio de algum candidato que apresente, portanto, apresentar uma opção de direita para o país? Capês, eu não posso falar sobre as possibilidades jurídicas porque não tenho conhecimento profundo a respeito dos processos e também dos recursos que o ex-presidente vem apresentando. De modo que ele certamente está sendo bem defendido e vai receber um julgamento justo, como todos aqueles que tiveram seus mandatos ameaçados. Recentemente a gente viu o caso do ex-juiz e senador Sérgio Moro. O que eu tenho certeza é que ele vai ter um julgamento técnico. Agora, se de fato os argumentos da sua defesa são convincentes de modo a reformar-se a decisão de inelegibilidade, o futuro dirá. Então, em relação à parte jurídica, é isso que eu posso dizer. Quanto à parte política, sem dúvida, ele é o grande nome dessa postura de centro-direita e se não for o próprio candidato, o que, ao meu ver, se torna cada vez mais difícil, vai sim influenciar, talvez escolhendo. Até hoje nós vimos recentemente na televisão manifestações do presidente do partido ao qual o presidente está afiliado, dizendo, olha, nós queremos que o presidente Bolsonaro seja candidato. Se ele não for, ele vai indicar quem vai ser. E vai indicar também o vice. Quer dizer, essa é uma chancela que deixa muito claro, se ele permanecer no PL, quem vai ser o grande influenciador.
Agora, essa questão de judicialização, isso que você me disse, e quando o presidente fala aqui, lutar contra o sistema, eu não sei que sistema ele está dizendo. Porque esse sistema que hoje o investiga é o sistema que ele disse lá atrás agir de forma autônoma e independente. Qual é o sistema que nós estamos dizendo? Polícia Federal. Muito embora lá naquela situação houve uma série de discussões, inclusive aquela fatídica reunião gravada de março de 22 ou 23, eu já não me lembro, acho que 22, em que o presidente diz, vou mudar o delegado sim, vou tirar daqui, vou botar para lá, eu não vou deixar a minha família. É desse sistema que ele está falando? Eu não sei, porque me parece que hoje não acontece mais esse tipo de coisa. Eu não tenho notícia de delegados sendo removidos, eu não tenho notícia de inquéritos mudando de acordo com a mudança de um delegado, não tenho notícia disso. Se vocês tiverem, até peço que tragam. Lá atrás, isso muito foi falado. Se é esse mesmo sistema que ele está dizendo, eu não acredito. Porque da mesma maneira que o presidente disse que não interferiu na Polícia Federal, e embora talvez houvesse alguns casos ali em que isso poderia ser levado à suspeição, hoje eu não vejo nada. Se é esse sistema que ele está falando, eu não vejo perseguição. Agora talvez tenha algum outro que eu não conheço, que eu desconheça, e vocês podem falar, tem um outro sistema também. Será que ele está falando da ABIN? Será que a ABIN hoje está perseguindo, está botando escuta? Não sei. Lá atrás houve alguns incidentes envolvendo a ABIN. É desse sistema que ele está falando? Para mim não ficou claro. A expressão é muito vaga. Vou lutar contra o sistema. Qual sistema é esse? Muito bem. Agora são 14 horas e 32 minutos. Dias Peixoto, eu acho que no Brasil está tão claro que existem pelo menos duas grandes divisões, duas grandes visões. Uma que apoia a privatização, parceria público-privada, apoia o agronegócio, o equilíbrio fiscal. Uma outra que tem uma visão mais estatizante, uma presença maior do Estado, no sonho do welfare state, da aplicação, uma visão mais social. E hoje parece que essa asfixia pela interferência excessiva do judiciário dá somente uma opção para o eleitor. Isso também é ruim, porque a gente fica sem ter referenciais, já que a política está muito reduzida à visão populista. Ou é um candidato ou outro que personifica estas visões. Isso também é complicado, não? Muito complicado. E eu até queria ressaltar uma coisa que o colega Diogo trabalhou aqui, que é a questão de como é diferente nos Estados Unidos. Por exemplo, se o Donald Trump estiver preso e ainda estiver na cédula, e ele está nas cédulas, ainda assim ele concorrerá à presidência dos Estados Unidos. Então lá, o indivíduo, ele é tido como fator principal. Aqui não. Aqui a gente inventou alguns artifícios, entre eles a lei de ficha limpa, para impedir que essas pessoas muitas vezes concorram. E até a questão da inelegibilidade. O que eu acho que isso causa no Brasil? Eu acho que a inelegibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro ocasiona em seus seguidores, em seus eleitores, um sentimento de inconformismo, um sentimento de indignação, que até em muitos momentos infla discursos contra a lógica que a gente tem que defender, que é o Estado. Então, muitas das vezes, eu noto que posicionamentos como esse, situações como essa, acabam, de fato, fragilizando a democracia. Então, hoje, eu tenho uma perspectiva quase contra a lei de ficha limpa por conta disso. Porque a gente vê que as pessoas se sentem cada vez mais contrárias ao próprio sistema. E aí elas vão indo cada vez mais a uma situação de indignação, que eu acho que não favorece jamais a democracia. Minha querida Ana Beatriz Hirsch, o que eu estou falando é do público, do povo. Todo poder emana do povo. O povo é uma expressão que fica muito usada demagogicamente, mas ela é jurídica, ela está na Constituição. O poder emana do povo e o povo, a expressão está na Constituição, exerce esse poder por meio de representantes eleitos. Os órgãos técnicos, Poder Judiciário, Ministério Público, fazem controle técnico. Decisões políticas são do povo através dos seus representantes. Quando as opções ficam muito limitadas por uma excessiva atuação dos órgãos técnicos, isso, claro, atrapalha a democracia. Queria ouvir a sua opinião. Capês, sim, mas eu acho que não é isso que está acontecendo. Já vivemos há alguns anos essa questão dessa divisão do país em dois grandes grupos, e você falou muito bem, muitas pessoas têm muita dificuldade de aceitar que você pode não se enquadrar nem 100% aqui e nem 100% aqui. Eu, por exemplo, às vezes eu dou minha opinião sobre um assunto da área econômica ou coisa parecida,
e me chamam de um monte de coisa. Aí se eu falo sobre algum costume, alguma questão social, me chamam de outra coisa 100% oposta àquela que me chamaram antes. Então assim, hoje nós criamos uma incapacidade de aceitar que você não precisa ser um extremo ou outro. E isso é muito ruim. O problema, pior ainda, é que isso acabou se personificando entre os dois grandes líderes de cada um desses lados, e as pessoas vão criando narrativas na medida em que os fatos vão acontecendo. Eu sou advogada. Se eu não defender aqui a aplicação da lei e defender o Poder Judiciário como um guardião das leis, aí eu tenho que mudar de profissão. Eu acho que a gente não pode esquecer que, embora o poder emane do povo, foi o próprio povo que criou a Constituição Federal, na qual se estabeleceu um poder judiciário, na qual se estabeleceu esse sistema de pesos e contrapesos. Então, o poder judiciário, gente, ele é sim essencial para o exercício da democracia. Dito isso, sistema, o Guilherme colocou de uma forma acertada, é uma expressão muito ampla e a gente não pode, especialmente se temos aí a intenção de voltar a liderar o Estado, colocar o sistema como se fosse algo ruim. Porque todos, independentemente de se votou em A ou em B, tem que seguir as regras que foram colocadas. Então, a Jess colocou acertadamente aqui que isso enfraquece muito a nossa democracia, essa narrativa. E esse sentimento de indignação, eu acho que vem sim, e é por isso que eu defendo tanto que tudo tem que ser feito da forma mais correta e transparente possível, para que o povo consiga entender por que acontece A ou acontece B. Mas, Ana, só para insistir, a nossa Constituição, que você bem falou, eleita pelo povo através dos seus representantes, fala no devido processo legal, sim, fala no princípio da presunção da inocência, fala na supremacia da vontade popular. Então, quando eu digo, é óbvio que todos nós conhecemos, ninguém aqui é jejuno para desconhecer como funciona o sistema e a obrigatoriedade do cumprimento das ordens judiciais. Mas o que estou dizendo é o seguinte, é necessário também que as providências sigam um determinado padrão. Concordo. Tomem um determinado tempo. O que eu vejo é um certo assodamento. E me parece que tudo o que acontece é culpa do presidente Jair Bolsonaro. E o país não é bem assim. Há uma certa obsessão com esse tema. Queria até ouvir o Guilherme Mendes, que ele deu e eu queria que ele ouvisse, porque aqui minha função é suscitar o debate. E vocês vão discutir. Eu abro o jornal todo dia. Jair Bolsonaro. O mandato dele acabou, já faz 2 anos. Então, os problemas do país todos dizem respeito a ele? Com certeza não, Capês. E eu faço a mesma crítica que você. Eu acho que essa obsessão vem muito do fato de que as coisas não são feitas de forma transparente, de forma objetiva. E esse é um dos principais problemas que a gente tem na nossa sociedade. Você pega, e aí eu vou falar no meu nível de atuação, decisões judiciais de um mesmo fórum, aplicando-se ao mesmo caso, de formas diametralmente opostas. É isso que traz tanta insegurança e que dá embasamento para qualquer tipo de narrativa e que dá embasamento para esse tipo de obsessão pessoal. Porque se a gente tivesse uma lei que fosse aplicada igualmente para todos e que fosse transparente, nós não teríamos tantos problemas, a gente não daria tanta margem para esse tipo de questionamento. Exatamente. E olha, o Guilherme Mendes, eu inclusive, no auge da Lava Jato, eu me posicionei como jurista contrariamente à alteração do método de investigação, quando se deixou de investigar fatos para se concentrar na investigação de uma pessoa, especificamente o presidente Lula. Eu dizia, nenhuma sociedade, nenhuma democracia subsiste com uma investigação que parte da pessoa para o fato. Você investiga fatos e não procura dos fatos buscar a pessoa. E isso, quando eu digo isso, eu falo em sistemas. O sistema deve funcionar dessa maneira porque ele deve proteger o cidadão. Mas eu gostaria de ouvir você, porque eu gosto quando você discorda e você faz com muita inteligência. Não é uma questão de discordar. Veja, vocês estão falando da questão do assodamento. Nós tivemos, nesse exemplo que você está falando, não sei, você não vai me deixar aqui esquecer, casos de decisões de 60, 70 páginas proferidas em 9 minutos. 9 minutos. Tanto é que o sistema próprio, o judiciário, se fez a sua reavaliação e anulou quase a totalidade desses procedimentos. Por quê? Porque eles foram feitos, sim, de forma assodada. E eu me lembro que você, com uma honestidade intelectual e um compromisso com a lei muito grande, muitas vezes talvez nem concordando
com a posição política do ex-presidente Lula, defendeu, sim, o cuidado com os procedimentos e todo aquele atropelo, aquelas barbaridades processuais que foram cometidas. E aqui a gente pode citar a coerção coercitiva sem chamamento para depoimento. Você já tinha visto isso, Capês? Não. Nunca, não existiu. Não existiu, porque foi um show de horrores. Quem é da área do processo penal, quem é processualista e ainda quem não é, quem é simplesmente bacharel de direito, que minimamente estudou um pouco de leis, percebeu naquela época toda o engendramento que vinha sendo feito e, citando bem o que a Ana colocou, o sistema de pesos e contrapesos, o próprio judiciário reviu todos esses atos e culminou aí com o cancelamento da grande maioria deles, com o julgamento de suspeição de algum dos membros que participaram com isso. E o que eu ia pontuar, quando se fala agora da questão da lei da ficha limpa, é um determinado oportunismo. Por quê? Lá atrás, em 2018, quando a vítima, entre aspas, da ficha limpa foi o então presidente Lula, lá não se falou em soberania popular, lá não se falou em vontade do povo, lá não se falou e suprimir aquele que talvez vencesse a eleição no primeiro turno, e era isso que as pesquisas mostravam. Lá se falou que vamos cumprir a lei, lei de ficha limpa, e ela foi cumprida. Tanto é que o ex-presidente foi decretado, foi dito inelegível e ficou fora de uma eleição que, ao que mostravam os números, ele ganharia com uma certa facilidade. Passados 4 anos, e isso ficou demonstrado na vontade popular, depois Guilherme, de tudo o que aconteceu... Não, do jeito que você está falando, dá a impressão que ninguém falou. Metade do país reclamou. Então, metade do país reclamou e metade do país aplaudiu. E agora, quando acontece a mesma coisa, metade do país critica e a outra metade aplaude. A metade que aplaude não sabe que ela vai ser a próxima da fila. Exato, por isso que nós temos que defender, como a Ana bem falou, o cumprimento das leis. Se a gente não quer mais a lei de ficha limpa, não há problema nenhum, vamos revogá-la. Agora, enquanto ela está em vigor, e que eu saiba, ela não foi revogada até agora às 14h30, ela tem que ser cumprida. E ela vai ter que ser cumprida para todos, doa quem doer. Seja o ex-presidente Jair Bolsonaro, seja o ex-presidente Lula, ou seja qualquer outro candidato. Agora tem 2 contestações aqui, o Diogo e depois a Jess. O ponto não é exatamente esse. Acho que o Capês trouxe muita propriedade. O que não tem sentido é você condenar uma pessoa, uma investigação sobre uma pessoa pelo personalismo, ele disse muito bem sobre isso, e depois ser favorável à condenação de uma outra pessoa pelo personalismo. Os erros ou acertos são muito parecidos num caso ou no outro. Lógico, muda o artigo da lei, mas na metodologia eles são muito parecidos, isso deve ser discutível. Agora, eu discordo de uma coisa importante que o ex-presidente Bolsonaro falou, quando ele disse que está indo contra o sistema. O sistema, no caso aqui, na verdade, é a lei eleitoral. Isso quase ninguém fala. A lei eleitoral, Capês conhece bem isso, é um balaio de gato, é uma confusão sem fim. É quase impossível alguém se eleger governador, senador, presidente ou mesmo deputado e não ter incorrido em algum crime querendo fazer tudo certo. Por isso que a gente vê tantas cassações acontecendo. E essa lei eleitoral já foi votada pelo presidente Lula quando era deputado, foi votada diversas vezes pelo presidente Bolsonaro quando era deputado e foi aprovada por eles. Essa lei é um horror, ela é péssima para o país, ela tem que ser modificada. Jess? Então, essa questão que o Guilherme coloca em relação às críticas à lei de ficha limpa, eu acho que também tem um processo das pessoas compreenderem os efeitos das legislações. E a partir disso, com certeza, boas leis podem ser feitas com as melhores das intenções e não surtirem nos melhores resultados. E aí a minha questão sobre a lei de ficha limpa hoje é a quem ela está servindo, a quem ela está atrapalhando, em quais cenários ela está sendo utilizada. Nós vemos aí ícones históricos em relação a possibilidades talvez problemáticas até da própria Operação Lava Jato, no que tange a crimes confessos, até mesmo muitas vezes, que agora voltam como elegíveis. Então, no final do dia, eu acho que esse debate, ele também tem que ser feito em retrospectiva, e eu acho que se enquadram outros casos, como que você elucida da situação do atual presidente Lula lá atrás, em 2018. Só acho que é um pouco de um exercício de futurologia afirmar que tudo indicava que ele venceria, até porque vários eventos, entre esses a fatídica facada no candidato ali à época, o Bolsonaro, também mexeram com a eleição, e eu acho que é um risco, assim, a gente dizer o que aconteceria. Melhor seria, em retrospectiva, que talvez ele tivesse concorrido e tivesse perdido nas urnas,
que muitos analistas dizem que é o que aconteceria. Muito bem. Vamos girar o assunto. Eu só pediria, Mel, se tivermos no ponto, eu escrevi hoje um artigo em que eu reflito sobre essa questão da principiologia. Vocês podem entrar no site do consultor jurídico Conjur, www.conjur. Eu estou fazendo um estudo sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou a maconha. Nesse caso, eu estou fazendo uma crítica a esta decisão, claro, uma crítica jurídica, com argumentos, e convido vocês, aí eu faço uma reflexão sobre a questão da principiologia, o excesso de princípios mudando regras objetivas da lei. No site Conjur, descriminalizar repercussões sobre a decisão do STF que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal.